Shalom, shalom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, vamos dar início a um culto online, né? Que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas e que Ele venha estar tomando mais uma vez a primazia, o controle de tudo nesta noite. É o que eu peço. Em nome de Yeshua HaMashiach, vamos orar, irmãos. Pai, nesta hora, neste momento. Quero render graças a Ti mais uma vez, Pai, por nós estarmos aqui, meu Pai. Mais um culto nessa terça-feira, 7 de julho, Pai. Eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach que Tu possas cobrir-me com o Teu sangue precioso, com as Tuas armaduras de Efésios 6:10 a 18, Pai. Que Tu também possas estar cobrindo a minha esposa, a Andréia, Pai, a pastora Andréia, a Radassa, o Azaf, com o Teu sangue precioso, Pai. Pai, também eu te peço que possas estar visitando também os irmãos, Pai, que estão aqui presentes e os que irão ouvir mais tarde, Pai. Cobre eles também com o teu sangue precioso, meu Pai. Reveste eles com as tuas armaduras de Efésios 6:10 a 18, Pai. E que tu possas estar tomando o controle cabal de tudo nesta noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Pai, eu te peço nesta hora que repreenda toda ação do inimigo, meu Pai, contra a nossa casa, contra as nossas vidas, contra os nossos entes queridos, Pai, que tu possas estar tomando a primazia de tudo, Pai. Acampa os teus anjos guerreiros com espadas desembainhadas de fogo, repreendendo toda a ação dos infernos, e que todas as obras das trevas, Pai, venham bater em retirada, em nome de Jesus, que visita cada lar aqui representado nesta noite e os que irão ouvir mais tarde, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, que eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Minha irmã Cláudia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluias. Vamos abrir as nossas escrituras no livro de Mateus 21, Mateus 21, 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32 está escrito assim, irmãos. O que vos parece um homem, isso Jesus falando para os fariseus, né, sacerdotes daquela época. O que vos parece um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino dos céus, no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. O que o Eterno assim colocou ao meu coração para estar se trazendo para a amada noiva nesta noite é que nós temos que ter, irmãos, a honestidade no nosso falar, honestidade com as nossas palavras, porque muitas vezes a gente deixa de ganhar alguma coisa em nossas vidas, né, por conta da desonestidade que sai dos nossos lábios. Nós precisamos entender que uma pessoa que é honesta, ela faz cumprir com aquilo que sai dos lábios dela, cumprir a palavra. E Yeshua estava aqui falando de dois filhos,
né, de um fazendeiro, podemos dizer assim, onde o primeiro, ele respondeu ao pai que não iria trabalhar, mas o coração dele, com certeza, ficou contrito com aquilo e ele se arrependeu e assim foi trabalhar. Mas já o segundo já mente. Ele disse que iria, mas não foi. Então, a gente aprende que a gente tem que ter essa honestidade, porque quando nós temos a honestidade do nosso falar, nós temos a verdade, nós temos a integridade e nós temos a retidão daquilo que sai dos nossos lábios. Já entendemos que o Espírito Santo ele está conosco diariamente em todos os lugares que nós vamos, ele está conosco, porque nós somos templos vivos do Eterno. E nós temos que entender que somos filhos deles, filho dele, né? Filho do Todo-Poderoso. E tem muita gente que ainda não se apropriou dessa filiação. E nós somos filhos de Deus, irmãos. Então, para arcar, para a gente ter essa certeza que, que nós somos os filhos de Deus, nós temos que ter isso em nós, andando conosco, de sermos honestos com o que sai dos nossos lábios, para que venha se cumprir. Porque se nós não formos honestos, olha como as coisas vão acontecendo. Se nós não formos honestos com nós mesmos, e fingirmos ser algo que não somos, não teremos acesso a Ele. Entende? Porque assim, quando nós temos acesso a Ele, é porque nós temos a certeza de que nós temos a verdade, de que nós temos a integridade e que nós temos a retidão nele, que está em nós. Então, esse acesso muitas vezes vem por meio de quê? De alguém te pedir uma oração, de alguém te pedir algo da parte espiritual, e se você não tiver dentro dessa honestidade com a palavra, que é Yeshua, porque ele é a palavra, como nós nos ficaremos diante de alguma situação? Poxa, ele está me pedindo uma oração, um exemplo. Ela está me pedindo uma oração, mas eu estou na mesma situação dele, estou na mesma situação dela. E o que é que eu faço agora? Ou você diz que não, ou você diz que sim. Porque o nosso falar tem que ser, lá em Mateus 5:37 fala que o nosso falar tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. E a gente precisa entender que nós, sendo honestos com nós mesmos, somos honestos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque Ele nos ensina a sermos honestos. Um outro exemplo que a gente pode citar: se você diz ser um cristão, né, e não está, pode dizer assim, não está caminhando como um cristão, como é que você é um cristão se você não está sendo honesto, primeiramente, com você mesmo e e com e com a pessoa que eu citei aqui como exemplo que pediu a oração a você? Isso não é exemplo de andarmos na integridade em Cristo, na retidão em Cristo e na verdade de Cristo. Porque as pessoas dizem, eu sou honesta, mas vêm as primeiras lutas, as primeiras guerras, as primeiras batalhas, e elas são desonestas com elas mesmas. Que a gente precisa é, ser como o primeiro filho, que muitas vezes o Pai, o Todo-Poderoso, fala conosco, e a gente às vezes fala, eu não irei, meu Pai.
mas dentro de nós, que arde o fogo dentro de nós, eu creio, né? A gente fala assim e se arrepende e voltamos, não, eu vou, meu pai, eu irei, eu irei fazer o que o Senhor me pediu, porque verdadeiramente, se eu não fizer isso, eu estou desonrando ao Senhor. Então aqui a gente precisa entender que a gente tem que saber ser mais é, abertos para Yeshua, contar tudo para ele. Contar o que se passa de fato nas nossas vidas, contar os nossos perigos, contar as nossas perguntas, contar as enfermidades, contar as dificuldades, contar as necessidades, contar os nossos fracassos, contar os nossos problemas familiares, contar os nossos desapontamentos, contar as nossas aflições, contar a Ele. Temos que contar para Ele tudo o que se passa conosco. Porque isso nós estamos sendo honestos com Ele. E Ele gosta disso, de nós nos relacionarmos com Ele, de falarmos com Ele o que se passa na nossa vida. Ah, mas pastor, Ele já sabe de tudo. Sim, Ele sabe, mas Ele quer saber de mim, de você. O que você está passando, o que eu estou passando. Né? Porque temos que ser honestos com nós mesmos, irmãos e irmãs. Deixa eu beber água. Temos que ser honestos com aquilo que sai dos nossos lábios. Entende? Olha o que está escrito lá no livro de Tiago 5,12. O Tiago 5,12. Tiago 5,12. Olha o que está escrito. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não ser descondenado. O que o apóstolo Tiago traz aqui é semelhante àquele que está lá em Mateus 5:37, que seja o vosso falar, se ensina não, o que passa disso é procedência do maligno. Por quê? Porque se nós não temos a certeza que essa palavra que está sendo gerada dentro de nós venha a ser com honestidade, como se cumprirá o nosso acesso ao Rei? Como se cumprirá a gente ter essa intimidade com o Rei dos Reis? Porque o que prevalece é quando nós somos honestos com nós mesmo, o que está se passando com a gente, e ele gosta disso, de ver o que verdadeiramente você está sentindo, o que eu estou sentindo, para a gente falarmos para ele com honestidade e isso termos total acesso ao Pai. Entende? Então, assim, é muito importante, a palavra hoje é essa, sermos honestos, porque se nós não somos honestos, não receberemos. Você vê aquela passagem que pedir, 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 dá-se-vos-á, bater e achareis, não é assim? E vai encontrar, mas às vezes não encontra. Por quê? Porque não está sendo honesto contigo mesmo, comigo mesmo. Nós não, muitas vezes não somos honestos conosco. E às vezes só depende, algumas coisas que acontecem nas nossas vidas só depende da honestidade com nós mesmos. O que acontece com as nossas vidas, queridos, muitas vezes é o que a gente não quer viver, não quer passar, porque está vivendo como se estivesse com máscaras. Entende? E Jesus, ele sabe o que precisa ser trabalhado em mim, ele sabe o que precisa ser trabalhado em você, e a gente precisa entender que ele
sabe do que verdadeiramente nós temos o interesse de que venha receber dele para falar daquilo que é dele, entende? Porque assim, temos que ser honestos com aquilo que nós temos recebido do Pai para liberar e ter acesso a ele por completo. E eu tenho aprendido a andar dessa forma, porque se nós não formos honestos com nós mesmos, né? O que é que vai acontecer? Olha o que ele fala no do texto de Mateus, que a gente leu. Mateus 21, lá no finalzinho. O que ele fala para os fariseus? O que é que ele diz para os fariseus? Olha o que ele fala. Em verdade vos digo, a partir do verso 31, que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Por que isso? Porque Jesus sabe que eles ali estavam julgando essas vidas, mas essas vidas são honestas com elas mesmas. O que elas fazem? Ah, eu sou uma prostituta. Ah, eu sou um cobrador de impostos. Essa é a honestidade que o Eterno quer de nós, porque aos olhos humanos são todos desprezados para a sociedade, mas aos olhos de Deus, eles são desprezados, mas são recebidos. Entende? Então somos, muitas vezes aqui, cada um de nós aqui, somos desprezados por pessoas, mas somos recebidos por Ele. Então, não adianta, né, a gente ficar remoendo determinadas situações, porque às vezes nós temos tentado levar uma vida de consagração, mas na realidade está vivendo uma vida de farsa, porque não está sendo honesto consigo mesmo. Ah, eu sou assim, eu sou desse jeito. Então nós temos que aprender a ser assim diante de Deus, irmãos. Olhe, eu eu fumo cigarro, um exemplo, né? Eu não fumo, mas quem fuma, né? E que vai ouvir mais tarde. Eu ainda estou em determinada situação. Seja honesto para com o eterno, porque você sendo honesto com ele, você alcança a sua libertação. Você alcança a sua cura. Ah, hoje eu estou triste, Senhor. Eu estou passando por isso, isso e isso. É isso que ele quer de nós, a honestidade. Porque quando nós, como voltando ao início, quando nós somos honestos no nosso falar, nós temos verdade, nós temos integridade e nós temos retidão dada dele para conosco. Não que isso venha a ser muito importante, né? A gente ser íntegro para a sociedade, a gente ser reto para a sociedade, a gente sempre querer expor uma verdade para a sociedade. Não, irmãos. A gente tem que fazer isso para o eterno. A gente tem que fazer isso para Ele. Ó Senhor, eu estou na sua verdade e eu ando com a verdade. Ó Senhor, eu estou na sua integridade e eu ando na tua integridade. Ó Senhor, eu estou na tua retidão e eu quero continuar andando em retidão. Porque, irmãos, você e eu carregamos uma unção. Não deixe ninguém te desprezar. Não deixe pessoas falarem mal ao seu respeito, porque você e eu somos um vaso escolhido dele. Somos algo que essa geração que está cada dia mais comendo um leitinho, na semana passada eu trouxe isso, que gosta desse leitinho, a geração do mimimi, não quer, não quer receber algo sólido. E a gente precisa entender que quando nós recebemos a comida sólida do Eterno, é para que a gente venha andar em integridade nele, andar na verdade dele e andar na retidão dele. Isso é ser honesto. E isso faz bem para quem? Para nossa alma, para o nosso espírito.
Muitas vezes é a sua alma que está mal, não é o seu espírito. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis, dia após dia, irmãos. E às vezes a nossa alma está tão desolada com nós mesmos que a gente permite que a alma venha falar mais alto do que o espírito. E mais uma vez eu falo, a gente precisa permitir que o corpo, que a alma e que o espírito venham andar juntos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um, a nossa vida também é três em um. Aprenda isso. Aprenda a andar nessa honestidade, no seu falar, no seu caminhar, porque assim nós começaremos a ser, sabe o quê? Guardados por Ele, guardados em tudo. Olha o que está escrito no livro de João 17. Vamos abrir? João 17. João 17. Olha o que está escrito em João 17. João 17, 12. Isso Jesus orando, pedindo ao Pai pelos discípulos. Olha o que está escrito. É, estando eu com eles no mundo, eu vou o 11 é melhor, vou começar do 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus pedindo para o Pai guardar a nós, trazendo para nossos dias. O Pai tem nos guardado de tudo o que esse mundo tem oferecido. E a gente não deve desprezar isso. Somos desprezados por aqueles que não têm o discernimento de espírito, que não anda numa mentalidade espiritual, mas sim numa mentalidade romana, uma mentalidade carnal, uma mentalidade bárbara. Olha o que ele diz no versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardei-os num nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. O seu nome e o meu nome também está sendo guardado por ele. Sabe o que é isso, irmãos? Eu entendo que é a honestidade. E quando nós somos honestos diante do Eterno, nós estamos sendo guardados. O que você fala para ele, você está sendo guardado. E isso aqui, Jesus intercedendo, orando. Olha o que ele fala mais. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Nós, eu às vezes fico observando alguns cristãos, né? A gente, irmãos, precisa aprender a entender que o fruto do Espírito existe algo no fruto do Espírito que se chama gozo, alegria. E às Verdade. vezes, quando a gente ri, quando a gente está alegre ou está feliz com determinada situação, isso incomoda até outras Eita, é. pessoas, entende? Incomoda a vidas. E a gente precisa, né? Precisa entender que nós somos guardados por Ele mediante a nossa honestidade também com Ele. Entende? Olha o que ele vai falar no 15. Não peço que os tire do mundo,
mas que guardes do mal. Quem é que tem nos guardado do mal? Yeshua, o Pai, o Filho. Ele tem nos guardado do todo o mal. Sabe por que isso? Porque estamos buscando ser honestos com Ele. E quando somos honestos, somos o quê? Temos o quê? Diante dele, acesso. A honestidade, irmãos, leva a ter acesso a Ele. E é por isso que nós vemos algumas situações de pessoas que estão mascarando ser aquilo que não são, vivendo aquilo que não são. E um dia, né, isso vai refletir em uma colheita. E não é uma colheita que venha a trazer frutos bons, mas sim uma colheita que venha surgir frutos podres ali. Então, o que você fala com honestidade é o que você garante para a sua integridade, para a sua verdade e para a sua retidão. E isso vem para você liberar para outros. Eu sempre falo isso aqui. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo em uma situação nesse mundo tenebroso onde estamos diariamente, os cristãos atualmente estão vivendo diariamente em ataques, irmãos. E a gente precisa agora se fortalecer em comunhão uns com os outros pela palavra, e essa palavra tem que ser em honestidade. Entende? Por isso que eu falo muito nessa questão de que você recebe, você dá, mas você também está recebendo. Entende? Você fala, mas você também está recebendo. Você está orando, mas você também está recebendo. Você está evangelizando, como a gente tem aqui o evangelista Silvio, né? Está e vai recebendo. Você está profetizando, mas você também está profetizando sobre a sua vida. Então a gente precisa ser honestos naquilo que nós falamos, porque isso se assemelha também à fé que nós carregamos, à fé que está dentro de nós. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que não querem ser libertas de determinados vícios, não quer conhecer a Yeshua como ele realmente ele é. Ele quer nos libertar, ele quer nos curar, ele quer nos sarar, ele quer que nós venhamos a reinar. Mas só que o que acontece? Nós não somos, muitas vezes, honestos com ele. Desculpa. Entende? Então a gente precisa tomar posse daquilo que está sobre nós, em nós, para que a gente venha verdadeiramente ser honestos com nós, com nós mesmos, irmãos. Entende? Às vezes você é, não está sendo honesto com você mesmo. E isso remete muitas fragmentações com a sua alma. Vamos no livro de Salmos, Salmo 6. Olha o que está escrito no livro de Salmo 6. É um salmo pequeno, mas é onde Davi, o rei Davi, ele fala ali acerca do que está acontecendo com a alma dele, entende? E às vezes a gente quer ultrapassar, por que você está falando isso, pastor? Agora você fala tanto de alma, tanto de espírito, porque agora eu aprendi, irmãos, uma coisa que não é ensinado em muitos lugares. Eu tenho aprendido que a alma muitas vezes te levam a situações que não era para você estar vivendo, porque a alma é o que é o emocional e muitas vezes é a emoção que quer sobressair naquilo que você recebeu do Espírito, a unção, entende? Então, a gente viu aqui Jesus falando para os religiosos, né, que
Eles entrarão, a prostituta e os cobradores de impostos entrarão no reino dos céus, mas eles que andam em desonestidades, infiéis com o eterno, ele quis dizer o quê? Não entraria, porque está vivendo sobre uma máscara, sobre uma capa que a gente precisa não viver dessa forma. Por quê? Porque isso, irmãos, gera brechas em nossas vidas. E é aí que vem os ataques espirituais, os ataques do maligno contra a nossa vida. Que a gente precisa fechar todas as brechas que há em nós. Olha o que está escrito no Salmo 6. É um salmo pequeno, onde Davi, ele aflito, ele pede ao Pai, no primeiro versículo, ele fala o que? Olha, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. Davi passando um momento, aqui podemos dizer, de uma doença espiritual dentro da alma, né? Pedindo, diante de uma fraqueza humana, ele está aqui pedindo ao Senhor misericórdia. E quantos de nós abrimos os nossos lábios para falar misericórdia? Tem muitos cristãos hoje que o eu já está tão sobressair, já sobressaiu tanto, o orgulho já saiu, já está tão maior que o próprio espírito, que não percebe o poder da palavra misericórdia quero. Eu quero a tua misericórdia. Olha o que ele fala aqui, ó. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por teu constante amor. Davi, sabendo que existe uma libertação quando você e eu a buscamos de fato. Ah, pastor, eu já estou liberto. Será, irmão? Será? Será que nós somos libertos de tudo? Eu acredito que não, porque se nós fôssemos libertos de tudo, nós seríamos arrebatados como aconteceu com Elias, com Enoque, com quem mais? Com Moisés, né? E a gente precisa aprender a essa busca constante com o Pai, porque quando nós o buscamos, somos honestos com nós mesmos, misericórdia, Senhor, de minha vida. Sara-me, Senhor. É o que Davi está declarando aqui ao Rei dos Reis. Olha o que ele fala. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Né? Quem te louvará? Estou cansado de gemer. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Só eu e você sabe o que você e eu estamos vivendo. É como eu falei nesse instante, através do Ruach HaKodesh, não deixe que ninguém te despreze. Você e eu somos um vaso escolhido do Senhor. Ah, mas ele é ungido. Irmãos, vamos aprender uma coisa. Todos nós somos ungidos. Todos. Todos nós somos ungidos. Isso foi um jargão que lançaram para uma idolatria pelo líder. O líder é ungido, mas as ovelhas também são ungidas. Todos nós somos ungidos do Senhor. É isso que é graça, é isso que é viver em graça. Todos nós somos ungidos do Senhor. Deixa de ser, é, é, deixe de, não permita que o vitimismo venha tomar conta da sua vida e da minha vida. Sabe, eu aqui estou, eu trabalho aqui como um pintor, né?
trabalho como pintor. E eu não me menosprezo daquilo que eu faço, porque eu faço com amor. Mas nesse mundo atual, sabe quem é que olha, os que estão de fora, olha um pintor como algo desprezível, mas precisa do pintor. Mas se eu tivesse hoje aqui como um juiz, aí não. Poxa, o pastor Kleber, ele é top, ele é juiz. Ó, você vê como são as coisas? Qual a diferença, irmão, de um pintor para o juiz? Ambos são cargos. São cargos. A diferença é que um ganha mais. Eu não estou falando disso, eu estou falando da questão de como as pessoas ela olha para as outras pelo que ela tem e acha que tem. E nós não temos nada. O que nós temos o que nós temos é o que nós carregamos, é o que nós estamos sendo a cada dia moldados, que é a presença do Espírito Santo. Essa é a melhor coisa que nós temos nesse mundo. A pessoa pode ser um governador, pode ser um empresário, pode ser o que for. Para Jesus, no olhar de Jesus, somos todos iguais. Somos todos iguais. Pode ser um porteiro, pode ser o que for. Se você faz isso com amor, irmãos, eu falo secularmente e espiritualmente falando, se nós fazemos isso por amor, oxe, a gente vai longe. Eu faço por amor e eu vejo o resultado e as pessoas falando e elogiam, porque eu faço com amor. Ah, elogio é do inferno. Quem te falou isso, irmãos? Quem falou isso é porque não quer que você viva bem. Muitas vezes você precisa, sim. Agora a gente tem que ter o cuidado para não ser o centro das atenções. Não é isso. Mas muitas vezes nós precisamos de uma palavra que venha dizer: poxa, verdadeiramente você fez isso com amor. Um elogio que vai te, poxa, eu vou continuar nessa retidão, nessa verdade, entende? E nessa honestidade com o eterno. Então, assim, ó, eu vou dar continuidade aqui. O versículo 6 do Salmo 6. Estou cansado de gemer. Quantos de nós muitas vezes estamos cansados de determinada situação? Você até declara isso, estou cansado. Mas nós precisamos entender que pela fé, que faz parte dessa retidão que nós temos, essa fé que é gerada em nós através do Ruach HaKodesh, nós precisamos entender que nós temos acesso a Ele quando nós somos honestos. Então, assim, alguém te pede uma oração, você faz uma oração e na mesma da hora, ou então daqui a alguns dias, ou quem sabe alguns meses, vai ser respondida, porque o Eterno, ele trabalha no tempo certo. Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Então, não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus, o tempo da eternidade, entende? Esse tempo que inventaram também, o Kairos, o Cronos, é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Eu queria até falar algo para os irmãos, mas não posso falar. Tem coisas que eu não posso falar aqui porque vai para o YouTube. E até isso nós somos limitados a falar, né? Mas tem umas verdadezinhas aí que eu poderia trazer para os irmãos, né? Que às vezes pensamos que é verdade, mas é uma mentira. Então, olhe o que está escrito. Deixa eu só terminar aqui. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ó, só voltando à questão que eu tratei aqui, que eu falei que eu pinto aqui na cidade de São Paulo, em Santo André. Faço pintura. Trabalho com isso secularmente, mas espiritualmente o Eterno me chamou como pastor. Então, aí, o que é que acontece? Aí, o que eu consigo ver é que às vezes você não faz por amor aquilo que você foi chamado e você acaba
se turbando em meio à sua jornada. Então, quando nós fazemos, irmãos, por amor a Deus, nós estamos sendo honestos também com nós mesmos, tendo esse acesso com o Rei dos Reis. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, retornarão frustrados em repentina vergonha. Quantos de nós somos atacados sem saber, por orações contrárias, por trabalhos de bruxaria, por trabalhos de feitiçaria, por trabalhos de magia, por trabalhos das trevas, sem saber? Porque uma pessoa que está disposta a orar contra você, ela está sendo feiticeira. Ou uma pessoa que está gastando dos seus recursos financeiros para poder destruir a minha, você em, em riachos, em mares, em mata aberta, mata fechada, para poder destruir a sua vida, a nossa família, a nossa casa, só está gastando dinheiro à toa, irmãos. Um testemunho meu aqui para a amada noiva, né? Eu tantos trabalhos que fazem contra mim e minha esposa, e Deus revela, Deus mostra. E a gente, de fato, vai começando a repreender no mundo espiritual. Por que eu falei de brecha? Porque, irmão, se você não estiver plantado, alicerçado na rocha, plantado como uma árvore plantada junto a ribeiros, que está escrito lá no Salmo 1, cheio com as águas ao redor que vão fluir dentro de você, como é que você vai reagir em determinadas situações? É por isso que nós temos que aprender a sermos honestos com tudo o que está acontecendo. Uma coisa você tem que pedir ao Pai, sabedoria, isso o rei Salomão falando, e depois discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque quando você pede a sabedoria ao Pai, você vai compreender, não pelo que você tem, mas por o que Ele te deu para você liberar. Olha o que está escrito no livro de 2 Coríntios 2. Já estou terminando, irmãos. É que 2 Coríntios, capítulo 2, segundas não, primeiras, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Olha o que está escrito. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria deles, eles se próprio aniquilam. Eu não quero sabedoria para ser visto como algo importante. Eu quero a sabedoria para entender os propósitos e os desígnios de Deus comigo para liberar para outras vidas. Entende? A sabedoria do Eterno. Ó, não falamos a sabedoria, não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Olha o que ele está falando, é nenhum, irmãos. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu a sabedoria, né? Pois se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Ele? Eu amo Ele. Então, isso aqui está preparado para os que Ele amam a Ele. A sabedoria. E por que o discernimento, pastor? Peça discernimento, irmãos. Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, se a gente não tiver discernimento espiritual, nada vai acontecer conforme
o Eterno quer propor para a nossa chamada, para a nossa jornada, para a nossa rota espiritual. Não deixe que ninguém venha te afastar da rota espiritual. Não deixe ninguém te desprezar, irmãos. Você e eu somos importantes para o Eterno, né? Você é especial, eu sou especial. Nós que estamos aqui, os que vão ouvir mais tarde, somos especiais do Todo-Poderoso, porque ele nos chamou como filhos dele. Então temos que tomar posse da filiação. Aí muitos querem continuar a ser um, não filho, mas um bastardo. Olha aqui, voltando lá ao texto de Mateus 21. O filho, o primeiro, foi honesto, mas o segundo mentiu. São duas palavras que estão ali. Um disse sim e outro disse não. O que disse não se arrependeu e voltou, mas o que disse sim mentiu e continuou. E muitas das vezes isso tem acontecido conosco. E a mentira não é só o que você fala e expõe, mas que você também pratica. Como assim, pastor? Porque às vezes eu estou aqui, termino um ensinamento como esse, o Espírito Santo está me usando, e aí, de fato, quando sair daqui, aquilo que eu ensinei já não estou mais cumprindo. Então estou sendo mentiroso. Não estou? Estou sendo mentiroso. Mas se eu recebo da parte de Deus, libero para vocês, e ao terminar aqui eu continuo sendo o mesmo, aí eu continuo sendo honesto. E isso é o que agrada ao Pai. Isso é que nós temos acesso ao Pai. Entende? Então, olha o que ele diz aqui, mas Deus, porém, as revelou a nós, pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o que tem que prevalecer em nossas vidas não é a alma. A alma, aquieta-te. O que tem que prevalecer em nossas vidas é o espírito. Espírito, quero conhecer as profundezas de Deus. Entende? As profundezas de Deus. Deus tem muito mais para liberar para nós, irmãos. Basta nós que crermos e entendermos e sermos honestos diante dele. O que nós recebemos é para nós, não é para nós mesmos, mas para que nós venhamos ser honestos para também com o próximo. Fala-se hoje muito da questão de amar a si mesmo, mas não fala muito na questão de amar ao próximo, né? Mas, por outro lado, também existe aquelas pessoas que não amam a si mesmo. Então, nós temos que nos aprender, se o termo certo é esse, a nos amar. Porque nós nos amando primeiro, nós iremos amar a outras vidas, a outras pessoas. Olha o que está escrito. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, nós não somos fantasmas. Dentro de nós temos o espírito. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E quando você tem o Espírito de Deus em sua vida, em minha, e eu tenho o Espírito de Deus andando em minha vida e com honestidade, nós temos esse acesso, e estamos sendo íntegros, estamos sendo retos e obtendo a verdade diariamente com Ele, irmãos, diariamente. É por isso que, se você e eu somos atacados por determinados inimigos, né? A gente precisa aprender a contra-atacar. Olha, não contra-atacar como um homem carnal, mas contra-atacar como um homem e uma mulher espiritual. Como assim, pastor? Porque quando você perde o discernimento de espírito, você sabe quem está fazendo um exemplo, uma oração contrária com você, quem está sendo falso com você,
quem está verdadeiramente te amando, quem está verdadeiramente, quem verdadeiramente está ao seu lado e quem não está ao seu lado. Você sabe, e eu sei também. Mas a gente tem, não é fazer cara de paisagem, mas entender que aquela vida está precisando muito mais de dessa palavra, desse ensinamento do que você e eu. Porque está andando, sabe como? Em cadeias, em prisões, em correntes. E a gente, muitas vezes, quando não temos a visão do Espírito, acabamos lutando com carne. E Efésios não fala isso. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Ó, vou abrir aqui que fica até melhor. Efésios 6 está escrito assim, 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Que luta é essa? Contra a carne e o sangue? Contra essas vidas, contra essas pessoas que se encontram aprisionadas e que vêm muitas vezes para tentar sendo usada pelo inimigo para tentar te tirar da rota espiritual. Entende? Está movida por determinadas regências, por determinadas frequências e está trazendo isso para você e eu. Já viu pessoas que chegam em determinados ambientes e o ambiente está calmo, está em paz, e daqui a pouco, irmãos, o ambiente começa uma briga, uma confusão, uma contenda. Sabe por quê? Porque a pessoa já anda nessa dimensão. E a gente precisa entender que não é ela, mas é o que está nela, olha o que está escrito. E sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então a gente precisa entender que quem faz alguma coisa contra você e eu, a gente não tem que agir da mesma forma. É isso que Jesus ele fala quando bate numa face, dê a outra face. Às vezes a gente sai da carnalidade, vai para a carnalidade e quer xingar e quer falar coisas que não deve. E isso, irmãos, acontece comigo e com você. Não seja hipócrita. Acontece. Muitas vezes acontece, né? Principalmente dentro dos lares, dentro da casa. Sabe por quê? Por causa das guerras espirituais que vivemos diariamente. Principalmente casais hoje em dia, né? Casais, mulheres, homens, filhos, filhas. Tá passando, família hoje está sendo atacada diariamente, irmãos. Diariamente. Para que a palavra do Eterno não venha se cumprir em determinados lares, mas vai se cumprir. Basta eu e você continuarmos estar na posição do Todo-Poderoso, de Yeshua HaMashiach. Porque o sacrifício que ele fez por mim e por você naquela cruz não foi em vão. Não foi em vão. E teve um alto preço, e foi preço de sangue. Então, quando clamamos o sangue dele, correntes são quebradas, cadeias são quebradas, obras das trevas se rendem, são quebradas. Então a gente precisa entender, irmãos, que há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Yeshua HaMashiach, há poder em tudo que ele tem derramado sobre essa terra, sobre as nossas vidas, sobre essa terra, que é as nossas vidas. Entende? Então, deixa essa palavra para os irmãos nesta noite. Seja honesto naquilo que você fala, porque você sendo honesto naquilo que você diz e com você mesmo, você tem acesso ao Eterno. Você tem acesso ao Todo-Poderoso. E isso é bom, porque nós somos filhos dele. Imagine um filho que não sabe se achegar ao pai. Sabe por quê?
porque está sendo desonesto com o pai. Você acha que aquele filho que disse sim e não foi, né? Imagine como é que ele estaria no retorno à casa, podemos dizer assim. Saiu, disse que ia, mas foi para outro lugar. E isso muitas vezes acontece, né, com alguns de nós, né? Saímos, falamos que vamos para um determinado lugar, mas não está indo para esse lugar, espiritualmente falando, irmãos. Entende? Então, tome posse dessa palavra nesta noite. Seja honesto naquilo que você fala, porque você sendo honesto, você terá acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, ao Leão da tribo de Judá, ao Todo-Poderoso. Tome posse, irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Deixe essa mensagem para os irmãos, essa ministração, que antes de vocês serem ministrados, eles também ministrem minha vida. E eu falo sempre aqui, o que é mais importante é nós deixarmos ele ministrar para a gente ministrar em outras vidas, né? É importante estudar, é importante buscar ensinamentos é, bíblicos, estudos. Sim, é importante você fazer isso, mas faça isso também permitindo que o Espírito Santo tenha acesso a você. Sendo, você sendo honesto a ele, ele vai ter total acesso a você. Em nome de Jesus. Tá ligado no céu e na terra. Não sei quem é. É Motorola falou aqui. Motorola, Mas eu acredito que seja. Ah, irmão Silvio. Tá ligado, meu irmão Silvio. Viu? Irmão Silvio não, é Evangelista Silvio. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Só para finalizar, que o tempo já deu. Muitas vezes a gente fica procurando de homens que o homem venha consagrar. E Silvio já é um evangelista. É dele, é o dom que Deus deu a ele. Ele é evangelista. Ele é evangelista. Todos nós que estamos aqui, que conhecem o irmão Silvio, sabe disso, que ele é um evangelista, né? Mas cada um sabe a sua chamada, né? Então a gente precisa compreender e entender que o reino espiritual, ele é sério. Amém, irmãos? Está orando para encerrar essa ministração nessa noite. Espero que os irmãos receberam, tome posse, né? Em nome de Jesus e continue orando por esse ministério, porque ainda é virtual, mas quem sabe algum dia venha a ser presencial, né? Quem sabe, né? Em algum voltando para Salvador, quem sabe aqui em São Paulo, quem sabe em algum outro lugar, ninguém sabe, né? Mas nós precisamos aprender, irmãos, que hoje muitos se colocam no lugar de opositores, né? Muitos irmãos. Ah, ele é pastor e está trazendo uma igreja virtual. Por quê? É, isso mexe tanto com pessoas. Nós estamos fazendo o bem, não estamos fazendo o mal, né? Imagine Paulo naquela cadeia, o apóstolo Paulo na cadeia, escrevendo as suas cartas. Imagine. Agora traz para os dias de hoje. Nós não estamos presos, mas eu falo da questão de não estamos presentes, né, na presença humana, mas estamos presentes na presença do Espírito. E eu acho que isso aí é o que vale muito mais do que nós estarmos muitas vezes presentes uns com os outros, mas não estamos em comunhão. E aí, aqui, virtualmente falando, nós estamos cada dia mais aprendendo a ter essa comunhão e entender essa vigilância, né, de andarmos dia após dia, né, entender que a sua congregação não está ali fisicamente, mas está espiritualmente. Então, o que eu faço
já está remetindo ao Eterno, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se eu ando desonestamente comigo mesmo, eu não vou ter acesso a Ele. E nem terei acesso à palavra que sai dos meus lábios. Mas se eu ando corretamente, em integridade, em verdade, em retidão com Ele, flui as coisas, irmãos, de uma maneira orgânica. Então vamos aprender a ser orgânicos diante do Eterno. Amém? Pai, nesta hora, neste momento, quero render graças a Ti nesta noite. Obrigado mais uma vez, Pai, pela tua palavra, Pai, porque não tenho nada, meu Senhor, mas tu tens tudo. Desde já, visita os lares aqui, meu Pai, representados nesta noite, aqueles que irão ouvir mais tarde. Pai, entra nesta casa mais uma vez, Pai Santo, vai repreendendo toda a obra das trevas, todas as correntes, meu Pai, cadeias dos infernos que venham estar caindo por terra agora na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, se porventura existe alguém aqui nesta noite que está precisando, meu Pai, de um renovo espiritual, que tu possas estar visitando-os, Pai, renovando-os, Pai, em nome de Jesus. Assim também te peço também pela minha vida, venha me renovar, Pai, também em nome de Jesus. Eu te peço nesta noite, Pai, aqueles que irão ouvir também mais tarde, renovam a cada vida, em nome de Jesus, Pai. Repreenda toda ação do inimigo, como nós lemos lá no livro de Salmo 6. E o inimigo fugirá de nós. Faça eles fugirem por 7 caminhos daquilo que eles foram determinados a fazer contra nós. Que eles possam retornar por 7 caminhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Shalom, shalom. Obrigado pela presença de todos e que o Eterno continue dando uma semana de vitória na vida de todos os irmãos e irmãs, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shalom, shalom. Glória a Deus.